Será que é o professor Washington? Ah, não sei não. Será que é ele? Será que é o besta da informática? Deve ser sim. Vamos chamar então o professor Washington. Olá, estamos de volta. Salve, salve pra você. E aí, tava com saudade? Achou que não teria mais, hã? Mas sabe por que eu fiz isso? Pra você ficar com saudade realmente, né? Você ficar com saudade, você fala, ah, ele voltou, que ótimo, ele está de volta, né? Que ótimo, agora ele pode terminar a matéria, que é a função dele, não é isso? Isso, o professor vai terminar a matéria então. Olha só, pessoal, estamos de volta, aula de hardware, né? Nosso canal aqui é o seguinte, nós começamos então o início ali de hardware, já falamos de toda a evolução dos computadores, falamos do glorioso Alan Turing, né? Falamos de gabinete, falamos também aí de fonte de alimentação e agora estamos de volta a mais uma aula, quinta aula para você aqui do professor Washington, certo? Esse nome ridículo, odeio esse nome, mas vai fazer o quê? Vou ter que morrer com esse nome de pobre, e aí fazer o quê? Foi uma definição da minha mãe, o nome dele vai ser Washington, tinha tanto nome para coloca o Washington, né? Mas beleza, olha só, hoje vamos falar de tipos de placa-mãe, tá? Eu vou dividir o seguinte, hardware para não ficar muito maçante, eu vou dividir aulinhas mais rápidas, tá pessoal? Para não ficar muito maçante. Então agora vamos falar de placa-mãe, tá? E vocês percebem que eu não sou muito de ficar usando slide e tal, eu prefiro quadro, o negócio é quadro. Até porque o que vai cair na prova é teoria, tudo escrito, né? É lógico, é importante saber também nas provas de hardware, pessoal, nas provas que envolvem equipamentos, às vezes tem provas como prova do Badesc, prova da Petrobras, que foi a Cisgran Rio que fez, já tem um tempo aí, e várias outras provas, até a própria Fundação Carlos Chagas, que não é muito de usar imagem, coloca algumas imagenzinhas de portas, algumas imagenzinhas de placa-mãe, você tem que saber também algumas coisas. Mas quando tiver que passar alguma imagem, o Vinícius vai lá e joga a imagem ali na tela para você, beleza? Então hoje eu estou aqui com essa camisetinha do Deadpool para você. Deadpool deveria ser o mascote dos concurseiros, porque ele é um cara que tem todos os poderes do mundo, tem cheio de poder, um cara poderoso e um cara de boa, gosta de uma palhaçada, humilde, entendeu? É um cara assim que não faz questão de fazer parte de nenhum grupinho, é um cara ali, ó, né? Tem a sua própria personalidade. Tá aqui, ó, Deadpool para você passar no concurso, força total, poder total para você. Então, olha só, placa-mãe é o seguinte, placa-mãe, pessoal, nós temos três modelos de placa-mãe. Nós temos placa-mãe off-board, tá? On-board e placa-mãe mista. Então, isso aí eles vão perguntar para você na prova. É correto afirmar que existe a placa-mãe mista? Sim. On-board? Sim. Off-board? Sim. Então, beleza, tranquilo, isso aí fechou. Aí, o que acontece? Na placa-mãe on-board, tá? Aí agora eu vou pedir para o nosso glorioso Vinícius, o Vini, tá? O Vini vai jogar agora para você aí na telinha uma placa-mãe off-board. Você percebe que nessa imagem que você está vendo aí, que vai aparecer nessa placa-mãe vários slots, tá? Professor começou com a palhaçada. O que são slots, tá? É o seguinte, ó, esses espaços que você tem na placa-mãe, que tem esses compartimentos assim, ó, tá? Na placa-mãe você vai ver aí no desenho, tá? Que você tá vendo aí no desenho que tem esses compartimentos aqui, ó, nesse formato, tá? Isso aqui é chamado de slots, ok? Qual a função dos slots? Que você coloque placas. Então, dentro dos slots, você encaixa placas, ou conecta ou conectores, por exemplo, conectores de um outro equipamento, de um outro periférico, tá?
você tem slots nesse formato aqui, tá? E você tem outros slots como esse formato aqui, ó. Você tem slots assim também, ó. Tá aqui eu tô desenhando para você um slot em 3D. E aí, olha só, ó, tem slots com pininhos, tá? E você também tem slots que tem buraquinhos, vários buraquinhos para você encaixar outros pininhos, tá? Então, olha só, tá aqui. Agora vamos dar nomes aos bois, né? Olha só, esse slot aqui, tá? Que tem uma fenda no meio aqui, isso aqui é slot de expansão, tá? Isso aqui é slot de expansão. Então isso aqui é para você colocar o que? Placas. Então bem aqui, ó, você vai colocar quem? A placa de vídeo, tá? Então você vai colocar ali no slot a placa de vídeo. Ou slot, também são chamados slots de expansão. Aí você tem slots que tem pininhos. Isso aqui são os slots machos, tá? Slots machos. Tá aqui, slot macho. Esse slot que tem buraquinhos são os slots fêmeas. Slots fêmeas ou conectores fêmeas, tá? Mas a função dos slots é encaixar periféricos, né? Encaixar uma placa, encaixar um HD, encaixar um leitor de CD. Então, a gente chama eles de slots. Então, os slots machos tem os pininhos, slots fêmeas tem os buraquinhos, professor. E os slots de expansão também posso considerar ele como um fêmea, sim, porque tem uma fendinha, tá? E é isso. Então você tem aí os slots na placa-mãe para você conectar os equipamentos. Aí nós temos também um outro conector, tá? Que os slots também são considerados conectores, que ele é quadrado. Se você olhar aí nesse desenho da placa-mãe, que vai aparecer na tela novamente em inglês quer dizer o que? Again. Again. Então, aparece aí para você. Então, professor, não sei se é again ou again, tá? Não interessa, mas você entendeu. Então, olha só, tem um slotzinho aí na placa-mãe que ele é todo quadradinho e ele tem um monte de buraquinhos, tá? E ele é assim, tá? Esse slot aqui, que tem um buraquinho quadradinho no meio, ele é todo quadradinho. Isso aí recebe o nome, sabe do quê? Nota aí no seu caderninho. É chamado de soquetes, tá? Ou soquete. E a função do soquete é você colocar o o processador, exatamente. É você colocar o processador. Ah, tá, legal. Então aqui eu coloco periféricos, aqui eu coloco as plaquinhas de expansão, que também são chamadas de periféricos, e aqui no quadradinho eu coloco o processador, exatamente, tá? Muito bem, professor. E o que isso tem a ver com os tipos de placa-mãe, né? Que esse que é o assunto agora. Então, isso quer dizer o seguinte, nas placas-mãe off-board, o que você precisa saber para a prova? Vamos direto ao assunto. Não possui placas e portas específicas integradas. O que é algo integrado? É algo que já vem junto, entendeu? Já vem junto contigo. Então, uma placa-mãe off-board não vem com nenhuma placa, ou seja, os slots vão estar vazios, tá? Os slots vão estar vazios, assim como os soquetes vão estar vazios. Mas, professor, são todos os slots que vão estar vazios? Não, são alguns slots específicos, aí que é o pulo do gato. Porque se cair na prova assim, uma placa-mãe off-board não possui nenhum slot, possui todos os slots vazios, ou todos os soquetes vazios, tá? Não, é só alguns periféricos que são considerados que a gente leva em consideração para considerar que uma placa ela é on-board ou off-board, tá? Então, professor, quais são esses periféricos que são considerados para ser on-board ou off-board? São esses aqui, tá? Ó, vou colocar aqui para você, ó. Isso aqui que eu vou colocar aqui é importante. Por quê? Porque vai cair no concurso dizendo assim, um slot
aliás, uma placa-mãe off-board não possui a porta serial integrada. Certo ou errado? Uma placa-mãe off-board não possui as placas de vídeo, rede e som integrados. Certo ou errado? Né? Aí você fala, poxa vida, e agora, né? Porque o professor falou que as placas off-board, elas têm alguns periféricos que não são integrados, mas quais são esses, né? Então, olha só. Sempre que eu falar em on-board ou off-board, o que vem e o que não vem integrado. É isso aqui. Eu preciso saber, que você anote isso aqui. É placa de vídeo, tá? Placa de som, placa de rede e placa de modem, tá? Estas placas não vêm integradas quando é off-board e vêm integradas quando é o quê? On-board. Ah, tá, então não são todas, não, essa lista aqui. Aí fora isso aqui, tá? Mais as portas, tá? Porta serial, porta paralela, portas USB, portas PS2, portas HDMI, ou seja, as placas, não é isso? As placas, que são essas aqui, as 4, e essas portas todas. Então tá, então na prova vamos colocar assim, a placa-mãe on-board possui porta serial e paralela integradas, mas não possui as portas USB, certo ou errado? Errado, porque on-board tem que ter todas, tá? Na placa-mãe off-board, a placa de vídeo vem integrado e as portas não. Tá errado, não vem integrado nem porta e nem placa, né? Não vem integrado nada. Na off-board mesmo, pessoal, não vem com porta nenhuma. Então, ó, não possui as placas, ó, não possui as placas, essas aqui, e portas específicas integradas, que são essas aqui. Eu preciso que você anota aí no caderno. Anotou no caderno? Então, beleza. Apenas os slots de expansão vazios, ou seja, vai ter slotzinho assim, ó. Isso vai ter slotzinhos assim, vazios, para você colocar. Ô professor, vem cá, para que eu vou comprar uma placa-mãe que vem com tudo desconectado dela? É ótimo, você sabia? Ótimo. Por quê? Porque se você comprar uma placa-mãe que não vem com nada conectado, você vai montar ela do jeito que você quer. Você vai colocar a fonte de alimentação que você acha melhor, você vai colocar a memória RAM que você acha melhor, o processador melhor, você vai colocar, por exemplo, as placas de rede, de som, de vídeo, de modem, as mais tops que você achar, entendeu? Porque aí o que vai acontecer? Você vai ter que configurar lá no BIOS, que a gente vai entender o que é o BIOS depois, que é onde a gente, onde é guardado toda a configuração de hardware da máquina. Você vai ter que configurar lá no BIOS, lá, lógico, os componentes que você instalou na placa-mãe. Aí você fala, meu Deus, mas dá um trabalho. Então é assim, ó. Para você ter uma placa-mãe off-board, ela é ótima, porque você monta ela do jeito que você quer. Só que tem um detalhe, ela te dá um trabalho para montar que é uma loucura, tá? Então, é uma loucura você montar uma. Então a pessoa tem que ter um conhecimento técnico grande. Tá. Depois, professor, que eu montei, vamos supor que eu peço para alguém fazer, a pessoa montou um computador para mim, para eu utilizar jogos, né? Como diz a pobre, para mim utilizar jogos, porque pobre gosta de falar tudo errado, para mim jogar, para mim sair, minha índio, entendeu? É eu, ok, então professor, para eu jogar, então eu quero um computador top, com uma placa de vídeo top, com um processador top. Então o que você vai fazer? Compra uma off-board, que aí você monta do jeito que você quiser. E tem um detalhe aqui sobre a off-board, olha só. Ótimo para quê? Upgrade. O que é o upgrade? Upgrade é você melhorar alguma coisa. Então, hoje você está olhando seu marido parece uma morsa gorda com teta. E aí, mas isso foi culpa sua. Se você é mulher e você que está assistindo essa aula, é culpa sua. Por quê? A mulher, quando casa, ela fala, eu vou fazer um almocinho
pro meu maridinho queridinho, aí soca linguiça frita na criança, soca bife à parmegiana, soca picanha, almôndega, arroz, soca. Aí a criança vai crescendo até explodir, entendeu? Então, inclusive no shopping você vê, você anda no shopping, você já sabe que aquilo ali é um casal. E aí, geralmente, no shopping, o que acontece? A mulher é toda magrinha, assim, ó, com sainha... Opa, essa saia tá ao contrário. Com sainha, assim, ó, sainha magrinha, toda malhadinha. E o homem é assim, ó. Ó o homem, ó os bracinhos. Ó, tetinha e pendrive. Tá aqui. O pendrive nem aparece. O pendrive some. Aquela banha encobre o pendrive do cara, de 5 GB. Então, olha só. Pessoal... Professor, mas eu não faço isso com meu marido. Faz, tá? Isso aí é culpa sua. Você soca comida na criança, manda ele fazer academia. Então, isso que é upgrade, é você melhora o seu marido. Chega no seu marido e fala, olha só, agora aprendi com o professor Washington que eu vou fazer um upgrade em você, entendeu? Então, professor, upgrade é você melhorar a configuração do computador, no caso, exatamente. E nas placas-mãe off-board é uma maravilha. Né? Você vai melhorando, você vai trocando uma peça, colocando outra. Então tá, por quê? Porque ela não vem com nada conectado, nada pertence a ela, entendeu? Agora, a on-board é o seguinte, possui placas, é ao contrário, placas e portas integradas. Ou seja, tem placa de vídeo, de som de rede, tem porta serial, tudo isso aqui vem integrado na on-board, entendeu? Professor, mas é uma maravilha porque eu não preciso configurar nada? Não, meu amigo, mas aí tem um detalhe. Não permite o upgrade de algumas placas ou portas, tá? Na verdade, é uma porcaria quando você compra tudo on-board. Lógico que, para sua facilidade, é melhor quando é tudo on-board, porque já vem tudo bonitinho, já vem com placa de rede, com placa de som, tudo configurado, tudo bonitinho. Mas aí eu te pergunto, e quando você quiser, por exemplo, fazer com que aquele computador rode um Counter-Strike, por exemplo. Sabe o que é Counter-Strike? Counter-Strike é um jogo familiar, um jogo de amigos, um jogo em que todo mundo se abraça. Já jogou Counter-Strike? É um espetáculo, tá? Então você quer jogar Counter-Strike num computador que tem 256 MB de memória de vídeo, de placa de vídeo. Porque geralmente os computadores hoje vêm com placa de vídeo de 256 MB de memória, que as placas de vídeo têm uma memóriazinha interna. O que acontece? Não vai rodar o jogo. Ah, comprou GTA. GTA é outro jogo ótimo para o seu filho, GTA V. É um jogo assim que não tem violência, é um jogo assim maravilhoso. Então você vai conseguir jogar o GTA V? Não vai jogar o GTA V. Aí você fala, beleza, então agora eu vou ali na loja de informática e compro uma placa de vídeo bonitinha, GeForce, de 2 GB de memória RAM. Eu vou colocar lá na onboard, você não vai conseguir, sabe por quê? Porque as placas e as portas vêm o quê? Integradas. Integradas quer dizer conectadas, soldadas na placa-mãe. Você não consegue tirar, tá? Você não consegue tirar, elas vêm soldadas. Exemplo, notebook. A maioria dos notebooks hoje são on-board. Ou seja, a única coisa que você consegue tirar do notebook, tá? Tem notebook que permite que você tire a memória RAM, tem notebook que permite que você tire a memória RAM e a placa de vídeo, e tem notebooks que não permite nada, ele é todo fechado. Você não consegue melhorar ele, tá? É igual os celulares da Apple, é tudo fechado, você não consegue fazer nada na criança, tá? Então, ó, on-board é péssimo para quem quer comprar um computador e depois pensar em melhorar. Por isso, quando você for comprar na Casas Bahia um computador on-board, eu nem sei se podia fazer propaganda aqui da Casas Bahia, tá? Mas depois o dono da Casas Bahia pode fazer também, claro, se ele gostar. Né, convido o senhor, né, se o senhor quiser, dono da Casas Bahia ou do Magazine Luiza, aquela Luiza, ou senhora Luiza, é o seguinte, a senhora é muito bonita, tá? A senhora é dona, então se você quiser patrocinar aqui, o canal é um espetáculo, a gente vai adorar o seu patrocínio também, tá? Tem problema não. Então, ó, já fiz aqui uma merchan. Então, olha só, o onboard, ele é péssimo para quem quer melhorar. Você vai lá na Casas Bahia, você chega no vendedor e fala assim, eu quero uma placa-mãe
Aí vem a pergunta. On-board o professor falou que não é bom, porque se eu quiser melhorar não dá. Off-board, a Casas Bahia nem tem off-board. Só para você ter ideia, você não acha isso aí em lojas de varejo. Você vai ter que comprar isso aí em lojas de informática, a placa-mãe off-board. Então não tem em lojas de varejo. Tá. Você vai ter que comprar essa aqui, ó. Placa-mãe mista. Essa é boa. Essa é boa, sabe por quê? Possui placas integradas e slots liberados para expansão. Que maravilha! Então eu tenho tudo junto, ou seja, eu vou ter uma placa-mãe que vai ter conexões integradas, né, em formas de chips, né, ou em formas de placa, porque isso aqui é uma coisa importante também. Pessoal, a placa de vídeo você pode tanto conectar ela num slot de expansão, tá? Ou ela já vem conectado na placa-mãe, ó. Em forma do quê? De chip. Geralmente, quando você compra uma placa-mãe mista, a placa de vídeo NVIDIA, por exemplo, a placa de vídeo NVIDIA, tá aqui, ó. A NVIDIA vem em forma de chip. Então é uma placa de vídeo que já vem integrado na sua placa-mãe. Mas ao mesmo tempo você sabe que você tem slots vazios. Aí você fala, então quer dizer que eu comprei um computador que ele veio com 256 MB de placa de vídeo. E é um computador, uma placa-mãe mista, sim. Então já venho com o chip da placa de vídeo integrado nela, tá? Certo. Aí você fala, agora eu quero jogar GTA V. Como é que eu vou fazer? Você vai ter que desabilitar isso aqui. Você desabilita isso aqui, tá? Ó, desabilita. Ah, professor, então vai ter que ter um entendimento. Sim, mesmo na placa-mãe mista, a pessoa que quiser fazer um upgrade ou fazer uma troca de componentes vai ter que ter um conhecimento. Por quê? Você vai ter que desabilitar isso aqui aonde? No BIOS e também lá no setup da CMOS, tá? No setup da CMOS, que é outra memóriazinha que nós temos. Lembrando que o BIOS não é memória, é um software, tá? É um programa embarcado, mas isso aí a gente vai falar na próxima aula. Não se preocupe, porque a hora que a gente entrar nas memórias, você vai entender o que o BIOS faz. Então, ó, você vai ter que configurar isso aqui lá dentro do BIOS, tá? Para dizer para o computador, ó, essa placa NVIDIA de 256 megas eu não vou mais usar. Eu vou usar agora essa GeForce que eu acabei de comprar. Ah, professor, então que legal. E quando é misto, eu posso desabilitar o que vem integrado e ativar aquele novo que eu comprei, exatamente, tá? Então, hoje em dia, pessoal, a maioria dos computadores, principalmente os desktops, tá? São placas-mães mistas, tá? Alguns notebooks também vêm com placa-mãe mista. Agora, quando é Ultrabook, meu amigo, você já pega o mais top, porque o Ultrabook é todo on-board. Você não consegue mexer em nada ali. Alguns notebooks que não são Ultrabook, você ainda consegue trocar alguma coisa. Tá? Então, assim, ó, hoje em dia o mais usado nos computadores é a placa-mãe mista, que vem com os dois, né? Vem com slots liberados e vem com algumas coisas conectadas. Você pode trocar fazendo a configuração. Mas se você quer um computador que sempre você pode ficar mudando, sempre você pode ficar melhorando, tem que ter um conhecimento técnico grande, off-board é o mais usado para você, tá? Então esses são os tipos de placa-mãe. Eu também passei um pouquinho aí dos slots, tá? E eu tenho certeza que vocês com essa aula aqui de hoje, você consegue resolver essas questões envolvendo placa-mãe, slots, né? E os periféricos e as portas. Não esquece, tá? On-board vem com tudo integrado. Tudo ok. Aliás, off-board não vem com nada integrado. Nada ok. Placa de vídeo, de som, de rede de modem, nenhuma porta. On-board vem com tudo integrado. Tudo ok. Placa de vídeo, de som, de rede e as portas. Mista vem com os dois. É um part off, part on e é o mais usado hoje nos computadores. Beleza? Então é isso. Fechamos essa aula 5. Voltamos então para a aula 6. Aliás, voltamos não. Vamos nos encontrar na aula 6 para você
Então, muito bem, não esqueça que aquilo sempre que eu falo, sempre eu falo. O fardo é pesado, mas o cargo é para sempre. Você vai ser bem tratada, você vai poder comprar nas melhores lojas, você vai ser feliz, entendeu? Você não vai precisar mais ficar correndo atrás de dinheiro todo dia. Você vai ter seu cartão de crédito Master, Gold, Platinum. É um espetáculo com limite de 20 mil. Você vai poder viajar para os melhores países. Sabe, a vida muda, a sua pele muda, o seu cabelo, faz tempo que você não faz o progressivo, você vai fazer progressiva com Kerastase. É um espetáculo, é mesmo, professor, eu vou usar só Mary Kay, só produtos de rico, exatamente, vai comprar roupas na Brookfield, é um espetáculo, é outra vida, vale a pena. Então, para você que está estudando aí para concurso, para tribunal, para o TJ, para o TRE, para banco, para PRF, PF, vale a pena. Voltamos na próxima aula. Até mais.